27 anos de prisão por simplesmente amar e proteger o seu país. Essa é a pena dada pelo Supremo Tribunal Federal por alguns ministros que se acham no direito de prender um homem inocente. Bolsonaro, o melhor presidente, já passou por essa nação, foi condenado no dia de ontem e eu vi algumas pessoas desesperadas. Muita calma nessa hora, porque há outros caminhos em que nós vamos poder fazer justiça e certamente faremos, certamente Deus fará justiça e nós somos a principal ferramenta de Deus nessa luta pela liberdade. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Direita no Brasil. Eu me chamo Mário Robert e todos os dias, de domingo a domingo, eu estou aqui trazendo notícias para vocês. A única coisa que eu peço é o like e o compartilhamento e também para você se inscrever aqui e ativar o sino para você não perder absolutamente nada. Sem enrolação nenhuma, primeira matéria na tela para vocês que estão tristes é essa aqui. É um vídeo do Silas Malafaia se pronunciando sobre essa prisão arbitrária, essa condenação infundada, sem provas, contra o melhor presidente que já passou por essa nação. Vamos ouvir o Silas Malafaia. Povo abençoado do Brasil, hoje é um dia triste na história do Brasil. 11 de setembro, quinta-feira, 2025. A Constituição, as leis, a justiça jogados na lata do lixo por aqueles que teriam que ser o maior exemplo de defesa das leis, o Supremo Tribunal Federal. Começa por uma turma julgando um ex-presidente com 3 suspeitos, segundo o Código de Processo Penal, artigo 254, Alexandre de Moraes, Zanin e Flávio Dino. Uma vergonha. Antes de começar esse julgamento, eu falei, isso é um teatro, isso é uma farsa. Bolsonaro já foi condenado por pura perseguição política. Vocês viram algum ministro do STF dizer que o Fux mentiu, faltou com a verdade, que ele estava equivocado, que o que ele apresentou não corresponde às leis? Ninguém falou isso. Fux detonou, destruiu os argumentos de Alexandre de Moraes e de Flávio Dino e desses que falaram depois dele, mostrando nas leis de que esse processo tinha que ser anulado. Vamos lembrar? Cerceamento de defesa. Sabe quantas folhas? 70 terabytes, é igual a 23 bilhões de folha. Uma pessoa, para ler tudo isso, levaria 111 mil anos. Número 2, o primeiro condenado nessa farsa de pseudo-golpe, no dia 14 de setembro de 2023, o Aécio Lúcio Costa Pereira, 17 anos de cadeia, foi julgado pelo plenário do STF, o princípio de isonomia, de jurisprudência. Todos teriam que ser julgados pelo plenário e não numa turma. Terceira prova de que esse julgamento, de que esse processo tinha que ser anulado, é que no curso do processo mudaram a jurisprudência. O STF não tem competência para julgar Bolsonaro. Eles mudaram, incluíram ex-presidentes para serem julgados no STF, para tirar Bolsonaro da primeira instância. Agora, tem outras coisas que o Fux falou interessantes, que estão aí nesse processo. Tentar depor Lula. Tentar depor é um ato concreto. Aonde? Onde é que tem um ato concreto que tentaram derrubar Lula? Nenhum. Outra, Bolsonaro não produziu ato danoso nenhum. Não pode ser punido. Estamos diante da maior perseguição política da história do Brasil. Que vergonha! É uma mancha para o Judiciário. É uma vergonha para o Supremo Tribunal Federal. Para vocês verem o nível da perseguição a Bolsonaro, Lula, em 2018, foi condenado pelo plenário do STF, que não deu habeas corpus a ele, considerou a corrupção dele. 3 anos depois, o plenário do STF cancelou as condenações impostas por Moro. Tudo no plenário. Agora, Bolsonaro, julgado numa turma, preste atenção, o crime de corrupção é de menor gravidade do que o crime de golpe de Estado. Existe uma hierarquia de leis. Como é que pode, gente? O crime de corrupção ser julgado no plenário e o crime de golpe de Estado numa turma. Nem eles acreditam. Pura perseguição política a Bolsonaro e aos demais patriotas condenados. Eu vou lembrar para você, a Edneia Paiva Faxineira, 17 anos de cadeia, estava se escondendo debaixo lá da rampa do palácio, com crucifixo e a Bíblia na mão, uma católica praticante. Fábio Oliveira, 17 anos de cadeia, porque sentou na cadeira do todo-poderoso Xandão, sem ter uma prova que quebrou alguma coisa. Débora do Batom, porque escreveu numa estátua, 14 anos de cadeia. E Clezão,
sem culpa de nada, morreu na cadeia. Tem sangue inocente nas mãos de Alexandre de Moraes. Gente inocente condenada. Isso clama aos céus. Senhores ministros do STF que participaram dessa farsa de perseguição política, ou os senhores vão dar conta ao povo, às leis, ou a Deus, que é o supremo juiz? Preste atenção no que eu estou falando, porque o tempo de Deus não é o tempo do homem. Eu não vou me calar. Podem fazer covardia comigo e me condenarem por algo que eu não tenho nada com isso. Pode fazer. Eu não vou me calar. Anistia já para derrubar essa farsa de pura perseguição política. Deus abençoe você, sua família. Tenha misericórdia do Brasil. Vocês viram aí, então, que o recado do Silas Malafaia, tanto na camiseta dele quanto no discurso dele, muito assertivo novamente, é anistia já. Pessoal, neste momento a anistia é um dos caminhos que a gente pode conseguir a libertação do melhor presidente deste país e das outras pessoas que estão sendo injustiçadas por esses demônios, tá? E eu carinhosamente os chamo de demônios. Eu não sei se é crime chamar eles de demônio, né? Não sei. Talvez, se eles acharem que é crime, eles estão cometendo um crime contra a minha religião, porque eu acredito que eles são endemoniados. Então, carinhosamente, eu chamo eles de demônios, tá? Mas aqui o fato é que nós não devemos baixar a guarda e muito menos a nossa cabeça. Nós devemos andar de cabeça erguida, porque você não cometeu erro algum, eu não cometi erro algum, Bolsonaro não cometeu erro algum, nem a Débora, nem o Clezão, nem a Dalgisa e nem ninguém do 8 de janeiro cometeu um crime, a não ser amar o seu país, ser chamado de extremista o tempo todo, ser tirado deste mundo por esquerdistas malucos. Volto a dizer, a esquerda mata, e você precisa frisar isso em todas as redes sociais. Vamos fazer um negócio? Pare de discutir com esquerdista na internet. Pare de mandar recado em rede social de esquerdista. Muitas das vezes ele te provoca para você ir lá xingar ele e eles te ameaçarem a fazer alguma coisa com você ou contra a sua família e acaba fazendo. Porque essa gente é lunática. Eles são extremistas. Eles são compatíveis com os extremistas, os terroristas do Hamas, os terroristas dos Antifas. Todos esses são perigosíssimos, tá? Então, para você não ficar dando trela para esquerdista, não comentem nada que esquerdista postar. Ontem eu vi aí uma coletiva de imprensa do Lindbergh, juntamente com os outros esquerdistas, chamando o Bolsonaro de um líder criminoso, que ele deveria ir para um presídio de segurança máxima, porque ele é um líder de uma facção criminosa armada. Não responda, pessoal. Simplesmente ignore, deixa a esquerda falando sozinho, porque eles querem munição para poder nos matar, um a um, eliminar um a um, como eles fizeram com Charlie Kirk nos Estados Unidos, como eles desejaram fazer e ameaçaram o Nicolas Ferreira. O desgraçado que ameaçou o Nicolas Ferreira, o vagabundo, foi demitido e também está preso neste momento. Vamos ver se ele vai continuar preso. Mas é um absurdo que a esquerda faz no mundo. E a gente não pode baixar a guarda, principalmente neste momento difícil do Brasil, em que um homem inocente foi condenado. Nosso presidente Bolsonaro ele vai ser liberto através das nossas orações, através das nossas ações que a gente tem feito. A nossa comunicação é muito preciosa. E é por isso que eu preciso de você, para você passar para frente esse vídeo, para você compartilhar e se inscrever nos canais de direita, no meu canal aqui principalmente, para a gente batalhar juntos. Mais do que nunca a gente precisa ficar unido nesta causa. Olha só essa outra matéria, a defesa de Bolsonaro, eles chegaram a se pronunciar, eles se manifestaram sobre a condenação. Os advogados do ex-presidente informaram que recorrerão da decisão, inclusive no âmbito internacional. O que acontece? Os advogados do Bolsonaro, eles têm fé que o STF possa reverter este quadro, porque eles não têm para quem recorrer, a não ser a última instância, que é o STF, onde o Bolsonaro foi condenado. Eles estão fazendo de tudo para defender o seu cliente e vão até as últimas consequências, até em cortes internacionais. Não sei se surte muito efeito na corte internacional, mas que mais a barra do careca fica suja, mais fica suja. Menos moral ele vai ter para continuar
com essa perseguição a pessoas dentro do Brasil. Eles acham que eles venceram. Pessoal, ontem eles acham que obtiveram vitória. Ontem tinha gente bebendo e comemorando e usando droga, comemorando a condenação de Bolsonaro. Vocês não perdem por esperar, vocês não ganharam, vocês não venceram nada. Nós estamos aqui ainda. Ai de vocês se tocarem nas meninas dos olhos de Deus. Isso diz a Bíblia. Olha, quer nem ver o que vem por aí para eles. Abre aspas. A defesa do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, recebe a decisão da primeira turma do Supremo com respeito, diz nota. Contudo, não pode deixar de manifestar profunda discordância e indignação com os termos da decisão majoritária. Isso, eles vão continuar defendendo o nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro. E não é só isso, não. Marco Rubio, ontem, enviou uma nota no X Twitter, logo após a condenação do nosso querido presidente Bolsonaro, e o Marco Rubio, ele disse isso aí, ó, vou até aumentar para vocês acompanharem comigo. Marco Rubio disse isso aqui, ó. Vamos lá. As perseguições políticas do violador de direitos humanos sancionados Faraó continuam, já que ele e outros membros do Supremo Tribunal Federal decidiram injustamente prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão. Ó, tá aqui. Tá frisado. Vou deixar frisado para vocês. Presta atenção. Os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas. Pessoal, tudo que aconteceu com Bolsonaro aconteceu também com o presidente Donald Trump. A diferença foi que Trump conseguiu sair dessa. A diferença é que nos Estados Unidos a justiça funcionou e Trump conseguiu se livrar dessa e hoje ele voltou a ser presidente dos Estados Unidos. Mas a intenção deles era prender Donald Trump. Como a esquerda não conseguiu prender Donald Trump, eles tentaram assassinar Donald Trump. Vocês se lembram muito bem do tiro na orelha. Ontem, infelizmente, eles conseguiram tirar um pai de família deste mundo, que foi o Charles Kirk. Infelizmente, eles conseguiram tirar esse jovem ao lado dos filhos, ao lado das pessoas que o amavam, que o seguiam, porque é assim que a esquerda funciona. Eles não... Eu já falei, lembra quando eu fiquei indignado aqui, pessoal? Com o Sóstenes pedindo desculpa, falando que respeita a esquerda. E eu bati no Sóstenes aqui, vocês se lembram disso? Quem acompanhou minha live viu, quem acompanhou o Tamo Junto também. Eu desci o sarrafo no Sóstenes Cavalcante. Eu falei, meu irmão, numa guerra dessa você não pede, você não fala que você respeita a esquerda, não. Numa guerra dessa você não pede perdão para Hugo Mota, não. Tem que colocar esse povo na parede, mas não é no paredão, não, que eu tô falando. Tem que colocar eles contra a parede, deixar eles sem saída. Tem que ser pautada a anistia. Não é hora de pedir perdão para a esquerda ou falar que respeita a esquerda. Respeita o cacete. Chega desse negócio de ficar, eu sou de direitinha, eu respeito a esquerda, ai. Chega disso. A gente tem que responder à esquerda assim como eles nos respondem. Parem de ficar romantizando a política. Política é algo sujo. E a esquerda sabe muito bem sujar as suas mãos. A gente tem que parar de ser essa direita limpinha. Essa direita de, não sei o quê. É extremista mesmo, caceta. Desculpa o palavrão, pessoal. É extremista, sou mesmo, caramba. E aí? Sou extremista, e aí, vai vir pra cima? Como é que é? Chega desse negócio. Gente, diálogo. Esquerdista, você tem que mandar ele calar a boca e pra puta que pariu. Perdoa, pessoal, vocês não deveriam ter escutado essas palavras feias que eu falei aqui. Me desculpa mesmo,
é porque a gente fica indignado. Bom, para quem não sabe, eu estou fazendo aqui um sorteio, né? Todos os meses a gente faz um sorteio. Eu preciso da ajuda de vocês para manter este canal no ar. Vocês sabem que a perseguição é dura aqui no Brasil. Vocês sabem que principalmente canais de direita como o meu estão sendo muito perseguidos. Eu preciso da sua boa vontade nesse momento. E você pode ganhar 3 presentes maravilhosos aí em consideração ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. É um momento muito triste, mas a gente vai virar esse jogo. O bonequinho do Bolsonaro aí, feito de pelúcia pela nossa querida Simone Baade, que é minha vizinha aqui. Nosso querido Bolsonaro tá segurando ali o perfume, que pode ser seu também, o perfume da linha Bolsonaro, do Agostinho Fernandes, vai para você, eu vou mandar entregar na sua casa. E também a camiseta, né, do Agita Brasil Camisetas, que doou pra gente aqui também, a Simone Baade, o Agita Brasil Camisetas, pessoas abençoadas que sempre aparecem em nossas vidas, e doaram esses 2 brindes para eu estar sorteando aqui, para ajudar o canal a se manter. Sorteio no dia 4 de outubro, pessoal. Dia 4 de outubro, teremos o sorteio na roleta aqui. R$10 uma chance. É um preço popular. R$10 uma chance. Você pode levar esses 3 presentes maravilhosos aqui do Mário Robert e ajudar ainda esse canal a continuar. Eu preciso da sua mão, eu preciso da sua força. Se você acredita que o meu trabalho é importante para o Brasil, é importante na ajuda por um Brasil melhor, por um Brasil sem essa esquerda maldita, me ajude a continuar aqui comunicando para vocês. pixmariorobert@gmail.com é a chave Pix, e o QR Code também está na sua tela em todo o tempo para que você possa entrar no sorteio, tá bom? Que Deus abençoe e boa sorte a todos vocês que participarem. O Kim Paim, pessoal, ele jogou nas redes sociais isso aqui, ó. Análise. Mesmo condenado, Bolsonaro é ameaça institucional, o valor econômico. Qual é a intenção desse tipo de matéria? Que a rede esgoto de televisão, que aqui o valor econômico é do Grupo Globo, qual é o objetivo deles com isso aqui? Análise. Mesmo condenado, Bolsonaro é ameaça institucional. Você imagina se fosse alguém do Bolsonaro falando que o STF é uma ameaça institucional. Imagine se fosse. Só imagine. Kim Paim colocou assim: a Globo não vai descansar enquanto não conseguir matar Bolsonaro. Tá aqui, ó. Porque isso aqui instiga os malucos, os psicopatas esquerdistas. Vocês estão entendendo? Isso é de uma falta de responsabilidade. Mas não é foi sem querer. Querendo, né? Querendo. Globo lixo, vagabundos. Isso aqui só instiga, como o Kim Paim falou aí, os malucos que já tentaram uma vez contra Bolsonaro e vão tentar mais uma vez. Até quando a gente vai aceitar isso? Até quando? Não, eu só quero falar uma coisa aqui para vocês. Não tem nada a ver com o assunto que a gente está comentando aqui, mas eu preciso falar com vocês. O Nepal, lá no Nepal, que o pau tá quebrando, sabe, lá no Nepal, além do palácio, eles incendiaram a maior emissora de TV do país. Talvez porque o povo não estava aceitando mais que essa emissora fomentasse tanta perseguição. Não sei, é só um comentário que eu tô fazendo, uma notícia que eu tô trazendo. A maior rede de TV do Nepal. Quer ver, ó? Rede de TV Nepal. É porque a gente fala e tem que mostrar, né? A gente fala e a gente tem que mostrar, não é isso? Não é só falar. Tem que provar o que tá falando, não é isso? Olha lá, ó. Lá no site do Cláudio Dantas. Protestos no Nepal. Prédio da maior emissora do país é incendiado. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Foi quando isso aqui? Dia 9 agora. Prédio da maior emissora do país é incendiado no Nepal. Tá? Não, só trouxe isso aqui para vocês para comentar. Que a gente aqui é comentarista, não é? A Globo não pode jogar o que ela quiser na rede social? Pois é. A gente tem que fazer um trabalho aqui também de informar a população sobre o que está acontecendo, principalmente no mundo, não é isso? Olha só, vamos ouvir então. Você acha que Donald Trump vai invadir o Brasil? Você acredita que Donald Trump vai realmente proteger a nossa nação? Vocês acham isso?
Vamos ver o que o Alan dos Santos acha na sua tela. Um dia agradável, óbvio, né? Um golpe de Estado, talvez, não sei se golpe de Estado seria o termo. Tô tentando encontrar ainda um adjetivo, Max, para quando uma organização criminosa finge ser juiz e inventa crime de uma pessoa inocente para condená-la de um crime que ela nem eles sabem dizer qual crime a pessoa cometeu. Pois é. Eu estou tentando, né, ainda descobrir como chamar essa gente. É óbvio que o Botequim da Noite ele não é um programa para menores de 18 anos. O termo mais adequado é cambada de criminosos filhos da puta. Mas eu estou tentando ver aqui como é que eu vou descrever de modo fiel, né? Porque a primeira coisa que eu queria estar noticiando aqui nesse nosso bate-papo hoje era dizer o seguinte: olha, os deputados, os senadores e o povo, sei lá, saíram às ruas, estão se manifestando, ou marcaram uma data de protesto, ou qualquer coisa do tipo. Não, a passividade brasileira hoje está uma coisa assim incrível. Quando o Lula foi de fato condenado pelos crimes que ele de fato cometeu, a esquerda pelo menos estava fazendo alguma coisa. Na direita, não sei se vai ter alguma coisa, Max, infelizmente. Olha essa fala aqui do Eduardo Bolsonaro lá no Metrópolis. Vejam só o que diz Eduardo. O vídeo tem 4 minutos, a gente vai pausar para comentar, tá? Olha isso aqui. E recentemente, deputado, a Casa Branca chegou a falar em usar o poderio militar. Há uma possibilidade de invasão norte-americana ao Brasil? Acho que nesse momento não, né, Capelli? Mas se for o regime brasileiro for consolidado e tiver uma evolução igual a da Venezuela, né, com eleições que não são nada transparentes, né, sem a ampla participação da oposição, regado à censura e prisões políticas, o Brasil pode perfeitamente, no futuro, ser necessário a vinda de caças F-35 e de navios de guerra, porque é o atual estágio da Venezuela. E você não consegue mais consertar aquilo dali com remédios diplomáticos, como as sanções. Então, poderia ser um uso para o futuro. Eu acho que foi muito feliz a porta-voz da Casa Branca, né, a Caroline Leavitt, falando isso, porque demonstra a disposição do governo Trump em defender as pautas da liberdade. Eu acho que se as autoridades brasileiras tiverem juízo, elas vão prestar muita atenção nesse discurso. Qual seria esse futuro? O Brasil vai entrar na linha de guerra dessa reconfiguração da América Latina. Se o governo brasileiro for declarado ilegítimo, número 1, o STF, um poder ilegítimo que tomou conta do Brasil, é óbvio que entra na linha de tiro dos Estados Unidos. Não é à toa que os americanos colocaram até agora 1.200 mísseis no Mar do Caribe, vários destroyers, submarino nuclear e agora 10 caças F-35. Só para responder o que esse palhaço estava perguntando. Alan, pode continuar, desculpa. Com possibilidade de intervenção militar na sua concepção? Olha, ano que vem a gente tem eleição. Se nós não tivermos uma ampla participação da oposição, se nós tivermos eleições sem a possibilidade de autoria, eleições à base de censura, onde a população brasileira siga com medo de expressar as suas opiniões, ou ter que deletar tweets através de ordens secretas, né, não puder falar a verdade sobre Lula e assim por diante, por que a maior potência mundial, o farol da liberdade e da democracia, teria que reconhecer a eleição brasileira? Uma vez não reconhecendo... Mas o senhor, deputado, o senhor defenderia uma atuação militar no Brasil, dos Estados Unidos no Brasil? Olha só. Eu acho que vale a pena pela pauta da liberdade. Você aceitaria ser escravo para evitar uma guerra? Eu prefiro a guerra. É como o Churchill diz, né? Naquele caso com o Chamberlain. Voltou lá da Alemanha com um acordo do Hitler nas mãos. E o Churchill alertou. Poderia ter escolhido entre a desonra e a guerra. Escolheu a desonra e ainda terá a guerra. Eu prefiro não fechar os meus olhos para a realidade que acontece no meu país. Isso não vai evitar o sacrifício, ou melhor, vai postergar o sacrifício e quando a conta vier, virá ainda maior. Virá ainda maior. Eu trouxe só esse trecho para vocês, porque é importante salientar que com comunista não se faz acordo. Olavo de Carvalho nos disse isso há uns anos atrás. Com esquerdista, com comunista não se faz acordo. Comunista não tem amigo, tem comparsa. Não faz acordo com o comunista, ele não vai cumprir. Ele vai te fazer de trouxa e ainda vai te jogar dentro de uma guerra que não é sua. Eu sinto muito pelo Mauro Cid. Sinto muito. Bem feito que ele fez acordo com o diabo. Muito bem, Mauro Cid. Vai pegar só apenas 2 anos. Quero ver se você vai conseguir viver em paz com a sua liberdade depois.
Quero ver se você vai conseguir colocar a cabeça no seu travesseiro e dormir em paz. Porque fez um acordo com o inimigo. Mas será que Donald Trump vai invadir o Brasil? É isso aí que o Eduardo Bolsonaro deixou nas entrelinhas. E é importante que você Sabe o que é o melhor disso tudo? E por que é importante que você deixe o like, é importante que você se inscreva no canal se você não for inscrito, porque todo dia a gente traz notícias. E essa live aqui, principalmente, eu fiz aqui com o intuito de fazer com que você não desista. Bolsonaro foi condenado? Sim, foi condenado. Eu já tinha avisado que ele seria condenado. Eu já avisei aqui várias vezes. Muitas pessoas me xingavam. Não faz isso. Ai, não fala, porque você tá dando ideia para eles. Não é ideia, pessoal. A gente faz uma análise política justa. Uma análise política estava levando à condenação de Bolsonaro há muito tempo. Eles só estavam procurando um momento para fazê-lo. Bolsonaro já estava condenado, já estava preso. Ontem só foi a batida do martelo. E a gente já vem avisando isso, há muito tempo. Há muito tempo. Eles só bateram o prego no caixão. Foi isso. Mas é o fim? Não é o fim. Não é o fim. Eles vão continuar tentando derrotar o bolsonarismo. Já disse, o bolsonarismo não será derrotado. Já é uma ideia. Acabou. Perdeu o mané, não amola, Barroso. Gustavo Gai nos deixa mais ainda otimistas diante disso tudo. Vamos lá. Sabe o que é o melhor disso tudo? E por que a gente está vivendo esses dias de alegria? É que o Brasil está vendo o maior inimigo da nossa nação arrumando briga com alguém 10 vezes maior do que eles, e sem perceber. Um inimigo brasileiro que está tão acostumado a destruir todas as adversidades e obstáculos, que agora acha que com a mesma facilidade ele vai conseguir destruir ou se safar de um inimigo infinitamente mais potente que ele. Ontem, o número 2 do Departamento de Estado, braço direito do secretário Marco Rubio, publicou uma coisa no seu Instagram, no seu X, que eu vou te mostrar. São 3 coisas que eu quero te mostrar agora para você entender onde que esse pessoal do STF se meteu e como que eles estão fodidos. Vamos lá. Esse aqui é o Christopher Landau. Ele está hoje no Deputy Secretary, Departamento de Estado. Ele é o número 2 do Departamento de Estado dos Estados Unidos. O órgão que faz a lei Magnitsky, tá bom? Olha o que ele soltou ontem. Tá aqui o texto, vou colocar em tradução. Vou colocar a tradução para vocês poderem entender. Vamos lá. Olha isso aqui. A separação de poderes entre diferentes ramos do governo é a maior garantia da liberdade já concebida pela mente humana. Mas nenhum ramo ou pessoa pode acumular poder demais se controlado pelos outros. Mas uma separação formal de poderes não significa nada se um ramo tiver meios de intimidar os outros a abrir mão de suas prerrogativas constitucionais. O que está acontecendo agora no Brasil ressalta esse ponto. Um único ministro do Supremo Tribunal Federal usurpou o poder ditatorial ao ameaçar líderes de outros poderes. Aqui ele falando das ameaças a Hugo Mota. Ou suas famílias, com prisão, encarceramento ou outras penalidades. Essa pessoa destruiu o relacionamento historicamente próximo do Brasil com os Estados Unidos, entre outras coisas, ao tentar aplicar a lei brasileira extraterritorialmente para silenciar indivíduos e empresas em solo americano. E a situação é inédita e anômala, precisamente porque essa pessoa veste uma toga judicial. Enquanto sempre podemos negociar com líderes dos poderes executivo e legislativo de um país, não há como negociar com um juiz, que deve manter a pretensão de que todas suas ações são ditadas pela lei. Assim, nos encontramos em um beco sem saída, onde o usurpador se encobre do direito de Estado de Direito e os outros poderes insistem em se considerarem impotentes para agir. Se alguém se lembrar de um precedente na história da humanidade em que um único juiz não eleito tenha assumido o controle do destino de uma nação, por favor, nos avise. Queremos retomar nossa amizade histórica com a grande nação brasileira. Que o recado é claro. Claro, eles não vão abrir mão de acabar com a vida do Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes é o ditador do Brasil. Para os Estados Unidos, o Alexandre de Moraes é agora o Maduro no Brasil. É o Hitler no Brasil. É o Ortega, é o Fidel Castro. E eles não vão deixar que um país da magnitude do Brasil se transforme numa total ditadura. Esse cara é o número 2 do Departamento de Estado. Tá? É ele, junto com o secretário Marco Rubio, que toma as grandes decisões. Agora, eu vou para o principal conselheiro do Donald Trump. Esse daqui, ó, esse cidadão que você está vendo, é o Jason Miller. Tá aqui, ó. Senior Advisor, principal conselheiro, né, do Donald Trump, do time de transição. Ele é um dos maiores e principais conselheiros do Donald Trump. Olha o que ele escreveu aqui. Esse aqui, ó. Liberte Bolsonaro ou então, e colocou um alvo, né? Ministros do STF são apavorados com a lei Magnitsky que diz político com acesso direto. E essa foi a última que ele publicou aqui, ó. Essa aqui, ó. Para deixar claro, olha isso aqui.
para deixar claro, não vou parar, não vou desistir, nunca vou desistir até que o presidente Bolsonaro esteja livre. Eles entendem que a prisão do Bolsonaro foi um ato ditatorial do Alexandre de Moraes. Esse aqui é o conselheiro número 1 do Donald Trump. Esse aqui é o número 2 do Departamento de Estado. E esse pessoal do STF continua insistindo em achar que vão vencer. Sim. O que eles estão deixando claro aqui, e aqui ele fala, liberte Bolsonaro, ou então, e aí coloca um alvo, em vários outros momentos e outras postagens, é que eles vão para cima de todos que estão acobertando o Alexandre de Moraes. A esposa dele, financeira. Aí vem Alcolumbre, que agora, mesmo com a assinatura da maioria do Senado, diz que não vai pautar o impeachment, mas depois já deu uma recuada. Vamos ver como é que vai virar isso aí. Gilmar Mendes, que é o cabeça disso tudo, mas aparentemente, até onde eu descobri, entrou um novo alvo. Entrou um novo alvo na lista da Magnitsky, que é esta senhorinha aqui. Ó. Você sabe quem ela é? Nos arquivos que vazaram agora, o Vaza-Toga, esta é a chefe de gabinete do Alexandre de Moraes, que foi responsável por fazer todas aquelas prisões ilegais, por fabricar provas, a certidão positiva, negativa, né, que mandava o povo inventar, prender pessoas por coisas que eles tinham postado há 5 anos atrás, em aversão ao PT e ao Lula. Esta pessoa se tornou agora um nome debatido lá nos Estados Unidos. Ela, inclusive, é a pessoa que liga para o presídio, isso aqui você tem que saber, ela liga para o presídio do Daniel Silveira para não deixar que o Daniel Silveira possa fazer aquilo que foi concedido. Ela inventou de colocar, ela ligou no presídio, depois que a ordem foi emitida, e mandou colocar tornozeleira no Daniel Silveira. Esta pessoa aqui, ó. Ela ligou lá, totalmente irregular, fora dos trâmites, ligou e falou, olha, para colocar tornozeleira nele. Sendo que não estava na decisão do Alexandre de Moraes. Onde que essa mulher se enfiou? Vamos lá, ó. Cristina Yukiko Kusahara. Cristina é a chefe de gabinete de Moraes e, segundo mensagens vazadas, é ela quem organiza, orienta e executa os bastidores da máquina repressiva do STF. Cristina criou, comandou o grupo do WhatsApp que determinava em tempo real quem seria mantido preso e solto após o 8 de janeiro, com base em áudios vazados. Cristina recomenda alterar os timbres dos relatórios do STF para a TSE para esconder que as ordens partiam do gabinete de Moraes e evitar que ela mesma chamou de uso descarado do judiciário. Ou seja, tem aí mais um nome entrando na lista dos sancionados. Fábio Shor, delegados da polícia que insistirem em acatar ordens do Alexandre de Moraes, o PGR, Gonê, vai vir tanta gente. Os Estados Unidos deu um tempo, eles deram um tempo, olha, nós vamos fazer isso aqui para ver se vocês acordam para a vida. Se vocês não acordarem para a vida, vai vir outras pessoas. Obviamente, eu acredito que semana que vem virão novas notícias, mas obviamente o objetivo, eles não querem penalizar todo mundo, eles querem que o cabeça desse regime de opressão, de repressão, de ditadura, é isso que eles querem, que seja afastado, que ele seja abandonado e que ele sofra um impeachment. Então entendam vocês, até você, Cristina, né? Ninguém tem nada contra você. A mensagem que está vindo de fora é: parem de acatar ordens ilegais, parem de mandar busca e apreensão, perseguição da direita, censura do Brasil, que vai todo mundo ficar de boa. Você vai poder ter acesso ao seu dinheiro, à sua conta, vai poder viajar para fora. Caso contrário, infelizmente, entrarão na lista de violadores de direitos humanos internacional conhecido no mundo inteiro. É isso que vocês querem? Ninguém quer isso para a vida de vocês. Vamos acabar com isso, gente. Foi longe demais. Está na hora de pacificar. E a única forma de pacificar, anistia geral total e restrita e impeachment do Alexandre de Moraes. E temos também o foro, né? Mas eu acredito que sofreu impeachment, o STF fica quieto, para de ameaçar, né? Dá para resolver o problema. Você só tem que abandonar o seu ego, tá? E vai tocar a sua vida. Agora, Alexandre. É isso aí. E eu acredito que eles não vão fazer isso, tá? Eles não vão fazer isso, não vão recuar. Eles subestimam demais Donald Trump, eles subestimam demais a direita, eles subestimam demais o nosso trabalho incansável pela justiça. Eles nos subestimam e eles não vão querer dar o braço a torcer. Eles nunca vão recuar. Eles nunca vão retroceder. Mas eu digo a vocês, eu repito em alto bom som, a justiça será feita. Neste caso, Bolsonaro, não desista. Não desista, não podemos... As coisas estão ficando cada vez mais difíceis para os ditadores do Brasil e nós vamos falar exatamente sobre isso no dia de hoje. Nós vamos falar aqui sobre a fala infeliz de Flávio Dino contra a morte de Charlie Kirk, né, que deixou os Estados Unidos e Donald Trump muito irritado. Vamos trazer informações sobre a investida e a resposta de Donald Trump no Brasil. Vamos falar sobre o decreto de prisão aí que foi decretado pelo ministro André Mendonça, pegou todos de surpresa, vou falar aqui nessa live. Também vamos falar sobre o colapso geral das Forças Armadas, que está sucateado e não tem dinheiro nem para pagar a água nem a luz dos quartéis. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar aqui.
eu peço sempre para você deixar o like, compartilhar ao máximo. Eu preciso da sua ajuda para alcançar o máximo do público. Sem enrolação, vou jogar a primeira matéria na tela, que é o nosso querido Eduardo Bolsonaro, que tem feito um trabalho excelente ao lado de Donald Trump nos Estados Unidos, e ele vem trazer informações sobre qual será a resposta do governo Trump contra a ditadura brasileira. Na sua tela, vamos lá. Bolsonaro was just found guilty by the Supreme Court. You've been very clear that you would apply sanctions. Are you thinking further sanctions to Brazil because of this, Bolsonaro? Well, I watched that trial. I know him pretty well. Foreign leader. I thought he was a good president. Ele sempre fala de maneira elogiosa ao Bolsonaro, porque ele pôde conviver com o Jair Bolsonaro durante cerca ali de 1 ano e meio, quase 2 anos, enquanto os dois eram presidentes. E também nós tivemos um convívio quando Trump não era presidente. Eu sempre boto as fotos ali da Geórgia pequenininha lá no gabinete do Trump em Nova York, se não me engano ali em 2021, com certeza, para mostrar que esse relacionamento ele continuou. Encontrei algumas vezes os filhos deles, tive a oportunidade de viajar junto, de ter uma proximidade. No momento em que ele não era mais presidente, no momento em que ninguém queria chegar muito perto dele, porque naquela fase o Trump era um cara tóxico. Um cara que a Nancy Pelosi estava até movendo o processo de impeachment quando ele não era mais presidente. Um cara que diziam que era um golpista, patrocinador de uma insurreição. E aí outras pessoas que até trabalharam do lado dele, como Mike Pompeo, Nikki Haley, ou aquele que ele apoiou para governador da Flórida, o Ron DeSantis, estavam alçando voos para chegar à presidência. A contragosto dele, que dizia que sairia candidato à presidência. Nesse momento, a gente estava realizando o CPEC, estávamos lá do Trump. A gente não tem influência nenhuma sobre o eleitorado aqui americano, né? Muito pouco, quase nada, em termos de voto. Mas ainda assim, seguimos fazendo esse bom relacionamento. E está aí o fruto. Porque o presidente Bolsonaro, como ele disse na Avenida Paulista, em certo discurso, ele tem uma falha na sua formação, que foi não aprender inglês. E eu agradeço todos os dias a minha mãe que me forçava a ir às aulas de inglês. Particulares, né? Fiz IBEL, Brasas, me formei finalmente no CNA, a 28 de setembro, lá em Vila Isabel, a professora Érica. Aí vim fritar hambúrguer nos Estados Unidos, aquela chacota toda. Mas isso me permitiu andar por boa parte do mundo com segurança. Enquanto Caetano Veloso e a sua turma faziam chacota do meu inglês, a gente estava se relacionando com esse cara aí, que é o único cara no mundo que consegue abrir 2 flancos de guerra em 24 horas em qualquer lugar do planeta Terra. O cara que bombardeia o Irã e acaba com o programa nuclear iraniano. O cara que força o Trudeau a aumentar o rigor no controle das suas fronteiras. Um cara que impõe a presidente socialista do México que fizesse a maior apreensão de fentanil da história do México e que agora está enfrentando o Alexandre de Moraes. Se tem uma coisa que vai sair daí, meus amigos, podem ter certeza, é resposta. Vamos dar uma olhada aqui. Brazil, and it's very surprising that could happen. That's very much like they tried to do with me, but they... É bem o que eles tentaram fazer contra mim, mas não conseguiram. Eu não preciso nem gastar tempo de ficar explicando e reexplicando. O Trump, ele é uma pessoa de bom coração. É uma pessoa de um senso de humor sensacional. E pessoas assim costumam ter empatia. Elas se colocam no lugar das outras. Vamos ver o trechinho que ele fala aqui. Surprising that could happen. That's very much like they tried to do with me, but they didn't get away with it at all. But I can only say this. I knew him as president of Brazil. He was a good man, and I don't see that happening. I'm very sorry for your loss, for everybody's loss. Ele está aqui incrédulo que ocorreu a condenação. Porque ele sabe, Trump, que se ele não tivesse sido reeleito em novembro, dia 5 de novembro de 2024, ele estaria nessa situação de Jair Bolsonaro. O Trump chegou a ser condenado. Chegaram a discutir se ele teria 1 ou 2 dias de cadeia antes da posse presidencial, dia 20 de janeiro. Então o Trump,
que já não é fã do politicamente correto, sabe o que tem que ser feito. E ele não vai querer levar para casa, entrar para a história como um cara que permitiu o nascimento de uma nova Venezuela na América do Sul. Então, meus amigos, podem ter certeza. Vem artilharia pesada aí. E não vai adiantar botar a culpa de tarifa ou de qualquer ação em Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. De uma vez por todas, parem de contratar escritórios de advocacia e lobistas americanos para tentar resolver apenas o problema de vocês. O problema da liberdade no Brasil é um problema de todos nós. Não dá mais para ficar olhando as histórias do pessoal do 8 de janeiro indo para a cadeia, gente que pichou de batom estátua, e achar que isso é problema dos outros, que o país segue uma normalidade. Até mesmo as pessoas do mercado financeiro não gostam disso, porque traz imprevisibilidade. Eles querem o quê? É mar tranquilo para poder navegar, uma estabilidade jurídica, uma previsão de como possa ser o futuro. Mas com essa Suprema Corte, não é possível fazer isso. Vou dar um exemplo. Tinha uma estrada de ferro, era ferrogrão, se não me engano. Durante o governo Temer ainda foi aprovada uma lei para que permitisse e desse a total certeza de que essa estrada poderia passar por determinado trecho no norte do país. Trecho esse que havia uma discussão se era ou não uma área protegida, né, uma área de proteção ambiental. Aprovada uma lei no Congresso. Trouxeram investimento de um grande fundo soberano internacional para o Brasil. A gente está falando de investimentos bilionários. No meio da obra, o PSOL, sim, o PSOL, aquele partido irrelevante, o partido do Adélio Bispo, entra com uma ação e o Alexandre de Moraes concede a ação travando a obra por meses. Aí eu te pergunto, como é que você vai conseguir captar dinheiro no exterior para trazer para o Brasil, como a Suprema Corte, que pode simplesmente rasgar uma lei da noite para o dia e inviabilizar um investimento bilionário de um fundo soberano desse? Você acha que esses investidores vão olhar para o Brasil e vão ter que ideia? Você acha que o nosso rating, que a nossa taxa lá, nosso ranking de bom local para receber investimentos, vai piorar ou vai melhorar com essa conduta? É claro que vai piorar. É claro que esse cara puder, ele vai investir, sabe onde? No Paraguai. Verdade seja dita, quando eu era criança, muita gente falava, né? Quando o produto era ruim, é paraguaio. Hoje em dia é o contrário. Hoje em dia o Paraguai dá uma aula no Brasil sobre empreendimento, porque tem um sistema tributário que todo mundo consegue entender. É 10% de imposto, aqui, acolá, acabou. Uma lei trabalhista simples, enxuta, um mercado aberto, e está dando um banho no Brasil. Banho no Brasil. Abraço ao presidente Mário Abdo Benítez, Marito. Então, prezados colegas do mercado financeiro, da CNI, vamos bater na porta correta. A não ser que vocês achem que vocês vão conseguir bater na porta da Casa Branca, falar com esse senhor aqui ao meu lado e convencê-lo de que ele está errado. Não vai rolar, amigo. A pressão vai ter que ser feita em Brasília mesmo. Ou a atividade de maior prodígio no Brasil passará a ser despachante migratório de brasileiros chegando nos Estados Unidos. A gente tem muita sorte, ou melhor, somos muito abençoados, né, de termos o Trump como presidente dos Estados Unidos. Nesse momento, então, mais ainda. E você acha que parou no Trump? Negativo. Está aí o secretário Marco Rubio, uma das posições mais poderosas do mundo, o cara que dita a política internacional da maior potência econômica e maior potência militar do mundo. Ex-senador que já encontrou com Bolsonaro, de direita e descendente de cubanos, tá bom? Aí tá ali, ó. A perseguição política feita pelo sancionado, violador, abusador de direitos humanos Alexandre de Moraes continua, enquanto que ele e outros da Suprema Corte do Brasil injustamente condenam à prisão o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderá de acordo com essa caça às bruxas. E aí, tá alinhado ou não tá alinhado com o presidente Trump? Tá alinhado, né?
Será que dá para dizer que vem chumbo grosso aí? Mas não parou nele, não. A gente tem aqui também o Christopher Landau. O Christopher Landau se encontrou, acho que foi até com o pessoal da CNI, e falou, façam lobby em Brasília. Não vou falar do Mike Jensen, não, que fez matéria lá do... Teve uma matéria que foi no Poder 360 falando sobre isso. Mas o lobby, ele pode até abrir as portas corretas. Mas vocês vão precisar de muito convencimento para dizer que não há uma caça às bruxas no Brasil. Ou alguém acha que o Trump vai voltar atrás e vai pedir desculpas ao Alexandre de Moraes? Não vai, né? Tá aí o Christopher Landau, em que pese falar um português fluente, colocou em inglês. No outro tweet dele anteriormente, ele colocou em português também. Esse aí ele colocou em inglês. Ele é o braço direito do Marco Rubio, tá? Pode-se dizer que é o 02 do State Department, do MRE, o secretário-geral do MRE dos Estados Unidos. Mais ou menos isso, equivalente. Os Estados Unidos condenam o uso da lei como uma arma política. Como advogado, diplomata, inclusive ele é filho de diplomatas também, viveu no Brasil durante um tempo, né, em Santa Catarina, e amigo do Brasil, dói ver um juiz da Suprema Corte, como Alexandre de Moraes, jogando no lixo o Estado de Direito e direcionando as relações entre duas grandes nações, está falando aqui do Brasil e dos Estados Unidos, para os pontos mais escuros desses 2 séculos. Se você for ver, a independência do Brasil ocorreu em 1822, em 1824 os Estados Unidos reconheceu a independência brasileira, junto com a Argentina são um dos primeiros países a reconhecer a nossa independência. Então nós temos aí cerca de 200 anos de existência e de relações com os Estados Unidos. Conseguiu sua independência, declarou sua independência em 1776. Né? Enquanto o Brasil vive uma relação onde ele fica nas mãos do juiz Alexandre de Moraes, eu não vejo solução para essa crise. Ou seja, ele está falando que o Alexandre de Moraes tem que sair da Suprema Corte para que ventos melhores cheguem. Então, Christopher Landau, que é o 02 do State Department, seguindo a linha do Marco Rubio, que segue a linha do Trump. E não foi só. Tem ainda também o Darren Beattie. O Darren Beattie, gente, é uma das pessoas pelas quais no State Department passa a Lei Magnitsky, tá? A Lei Magnitsky passa pelas mãos do Darren Beattie, que tem como principal bandeira a liberdade de expressão. E diz lá o Darren Beattie, oficial sênior, né, da diplomacia pública, lá no State Department. Ontem, 4 dos 5 juízes da Suprema Corte do Brasil votaram para sentenciar o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos de cadeia. Essa decisão marca é histórica e feita por um abusador, um sancionado abusador, violador de direitos humanos, Alexandre de Moraes, né? Que é aí um perseguidor de censura e também uma parte desse complexo para perseguir Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Nós, aqui falando dele dos Estados Unidos, vamos considerar o desenvolvimento obscuro dessa página, né, da história brasileira de maneira muito séria. Desculpa, estava mudo aqui. Eu vou trazer somente essa parte, porque é uma live extensa do Eduardo Bolsonaro, e o que ele trouxe aqui já deu para ter uma ideia do que virá por aí, né? Vai vir uma bomba intensa mandada dos Estados Unidos para cá. Lembra-se que a porta-voz do próprio Trump disse que os Estados Unidos podem usar a sua glória econômica e a sua glória militar. A esquerda já começou a ficar desesperada no Brasil, que realmente isso pode acontecer, tá? Eu vou trazer um outro vídeo depois do Gustavo Gaia falando sobre essa mesma coisa, sobre essa mesma investida, sobre essa mesma resposta do governo americano ao governo brasileiro, ao judiciário brasileiro, que mandou prender o homem mais honesto que já passou pela presidência desse país, e já a gente vai acompanhar isso. Agora, vamos falar um pouco sobre o Charlie Kirk, né? Hoje eu vi um vídeo maravilhoso, cara, de
de uma pessoa que era esquerdista, estava cega ideologicamente, e a morte de Charlie Kirk serviu para abrir os olhos dela. Foi lindo de ver ela falando que ela lutou a vida toda por uma ideologia que mata. Pessoal, a esquerda mata. E não é somente o Charlie Kirk. Foram milhões e milhões de mortos durante toda a existência do maldito comunismo, da maldita esquerda. Eles não aceitam um contraditório, eles não aceitam debater. E o único, vamos dizer, o único defeito que ele tinha, que a esquerda apontou como defeito, como o terrível crime que ele cometeu, que ele era uma pessoa desumana por apenas dar um microfone para um esquerdista conversar com ele. Esse era o terrível Charlie Kirk. Ele dava voz à esquerda. Entregava o microfone na mão de um jovem de esquerda, de uma pessoa que quisesse ali contradizê-lo, que quisesse ali debater com ele, argumentar. Era isso que ele fazia. Ele dava voz à esquerda. Defendia todos os povos. Ao contrário das mentiras que a esquerda joga, das mentiras, as inúmeras mentiras que a esquerda continua jogando, de que ele era uma pessoa repulsiva. Se a gente for pensar assim, né? Que pessoas ruins, não é eles que defendem que bandidos, que ladrões, que assassinos são anjinhos que podem ser recuperados na sociedade, que podem andar livremente na sociedade. Agora, quando não é do espectro político deles, aí pode morrer. Eu não sei se vocês chegaram a ver Cara, o nojo que eu tive do papo do Flávio Dino, eu vou mostrar para vocês logo em seguida. Mas olha só, essa mentira que a gente precisa desmentir da esquerda podre e maldita, dá só uma olhada. New York Post, ele falou, o New York Post noticiou isso aqui, ó. O suposto assassino de Charlie Kirk, Tyler Robinson, 22 anos, o rapaz, jogou a vida fora por causa da esquerda. E a esquerda não tá ajudando ele agora. Vai pegar a pena de morte sozinho, trouxa. Lá no estado de Utah, tem pena de morte. Provavelmente ele já está para ir para o corredor. Profundamente doutrinado com ideologia de esquerda, diz governo de Utah. Parece que o pai é conservador, pastor. Provavelmente esse rapaz recebeu todo o ensinamento bíblico, porque sendo filho de pastor, ele era um dos primeiros que deveria chegar na igreja. Só que, infelizmente, deve ter ido para alguma faculdade, universidade, e é lá que a esquerda mais age. Foi lá que o Charlie Kirk morreu, no campus de uma universidade. E a esquerda maldita doutrinou esse moleque e ele achava que ele estaria fazendo bem para a humanidade por tirar um pai de família responsável, um homem que não fazia mal a ninguém do mundo, pelo simples fato de pensar diferente dele. Essa é a esquerda assassina, a esquerda mata. Como diz aqui o Dom Lancelotti. Mais notícias para todos aqueles que disseram que era cedo demais culpar a esquerda. A realidade não liga para os seus sentimentos. Eis a realidade. Lidem com ela. E aqui ele coloca a hashtag a esquerda mata. Chega de ficar... Ai, eu respeito a esquerda. Ai, meu Deus do céu, a esquerda. A gente tem que dialogar. Que dialogar? A esquerda mata. Eu já falei para vocês que eu não tenho paciência com esquerdista. Eu não tenho paciência. Eu admiro a pessoa que senta na frente de um esquerdista e vai debater com ele. Eu admiro essa pessoa. Eu mando logo tomar caju, suco de caju. Eu não tenho paciência. Eu não sei vocês que estão no chat, se vocês têm essa paciência. Eu não tenho. De chegar para um esquerdista e falar assim, você tá agindo errado, cara, na verdade, que não sei o quê. Não, eles não conseguem argumentar assim. É só gritando na gritaria,
para tentar abafar o seu argumento. E quando não resolve na gritaria, eles te agridem e até matam, como fizeram aí com o Charlie Kirk. E aí o Flávio Dino disse uma coisa que deixou o governo dos Estados Unidos nervoso. Trump ficou nervoso com essa fala repugnante aqui, ó. Um exemplo no voto, que eu vou fazer um aditamento, que é a situação dos Estados Unidos. Ontem, anteontem, infelizmente, houve um grave crime político. Um jovem que é de uma posição política aparentemente do lado do atual presidente dos Estados Unidos, mas pouco importa, levou um tiro. E é curioso notar porque há uma ideia segundo a qual anistia, perdão é igual a paz. E foi feito perdão nos Estados Unidos, e não a paz. Porque, na verdade, o que define a paz que nós sempre devemos buscar não é a existência do esquecimento. Às vezes, a paz se obtém pelo funcionamento adequado das instâncias repressivas do Estado. Então, o Vitor Hugo deve ter razão nessa reflexão e serve para que eu fortaleça essa convicção em relação ao meu voto. Como a senhora viu, nem 2 minutos. Obrigada. Eu ainda tenho mais 40 no banco de horas. Obrigado, ministro. Isso é um problema para Vossa Excelência, ministro Zanin. Enfim, digo que golpes de Estado são processos sociopolíticos complexos, ambíguos e destrutivos. Pois é, pessoal. Essa foi a fala repugnante, asquerosa desse cara. E ele causou alvoroço no governo Trump. Irritação. Flávio Dino, a fala de Flávio Dino sobre Charlie Kirk irrita o governo Trump. Episódio aumenta as especulações sobre possíveis sanções contra o ministro Flávio Dino por parte do governo americano. A apuração é da âncora da CNN, Débora Bergamasco. Tá aí, ó. Após fala ser traduzida e enviada a autoridades do Departamento de Estado americano, uma delas teria reagido com a expressão "He's crazy", ele é louco. A repercussão negativa se deve, em grande parte, à relevância de Kirk no cenário político norte-americano. O comentarista era uma figura central do movimento MAGA, Make America Great Again, tendo papel fundamental na mobilização do eleitorado jovem e mantendo estreita relação com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu círculo próximo. O episódio aumenta as especulações sobre possíveis sanções contra Flávio Dino por parte do governo americano. A fala do ministro fazia referência ao perdão concedido a aproximadamente 1.500 pessoas que invadiram o Capitólio, sugerindo que tal medida não teria resultado em pacificação. Pois é, meus amigos. O bicho está pegando, as coisas vão ficar cada vez pior para esses, principalmente para esses que se acham acima da lei, esses que querem causar discórdia. Esse tipo de fala do Flávio Dino coloca mais gasolina na fogueira. É esse tipo de comentário que, se fosse qualquer um de nós da direita que estivesse fazendo aqui, a gente estaria investigado e até preso. O Rocambole do Inferno diz que quem elogiar o que está acontecendo no Nepal vai ser investigado pela Polícia Federal. Isso quer dizer que pode ser até preso se você elogiar o que está acontecendo no Nepal. Agora, ele pode dizer que o Charlie Kirk morreu porque ele fomentava tudo isso, que foi dada a anistia nos Estados Unidos para o pessoal do Capitólio e isso não trouxe a paz. Mas não trouxe a paz porque foi um esquerdista, vagabundo e assassino. Psicopata, assassino, esquerdista, da maldita esquerda, que Flávio Dino faz parte. Maldito comunista, que tirou a vida de um rapaz, pai de família, exemplar, cristão. Charlie Kirk agora está ao lado do Senhor Jesus Cristo, a quem ele tanto amava. Está em paz. Agora, senhor Flávio Dino, o Brasil continua aqui nessa guerra, principalmente por causa de vocês aí dentro. E a anistia seria a forma de pacificar o Brasil, ou trazer justiça para o Brasil. Porque quem não quer a paz é a esquerda maldita em qual o senhor faz parte. Com muito orgulho, graças a Deus, como o senhor disse.
Então é essa esquerda maldita, essa esquerda assassina, corrupta, vendida. É vocês que trazem a guerra. Vocês, quando não aceitam o contraditório. Vocês que fomentam as mortes. Não somos nós, eu sou de extrema direita. Eles gostam de chamar a gente de extrema direita? Eu sou de extrema direita. Sabe por quê? Porque eu tenho um extremo amor pelo meu país, eu tenho um extremo amor pelo meu povo, eu tenho um extremo amor pela minha família, eu tenho um extremo amor por Jesus Cristo. Então eu sou um extremista. Mas eu não ajo como terroristas da esquerda. Você nunca vai ver saindo de mim uma munição escrita: pega essa, comunista. Como fez esse assassino? Escreveu na bala, na munição: pega essa, fascista. Vocês que fomentam isso, Flávio Dino. São vocês. Desculpa, pessoal, me alterar. Pessoal, preciso da ajuda de vocês. Vocês estão vendo aí que a live hoje está com 100 pessoas ao vivo, né? Geralmente são 400, 300, 200 e pouco. Eu entendo, né? Sabadão, as pessoas podem estar com as famílias, não querem assistir o Mário Robert. E eu peço para vocês deixarem um like, compartilharem em todos os grupos que vocês fazem parte, para que a gente alcance o máximo de pessoas ao longo do dia. E eu peço principalmente para você que puder, me ajude no Pix, tá? Para que esse canal continue, eu preciso da sua ajuda. Vocês veem que eu não tenho folga, no final de semana eu tô aqui trabalhando também incessantemente por um Brasil melhor, para trazer a verdade para vocês. E se você acredita que o meu trabalho é importante para ajudar o nosso Brasil, me ajude com o Pix, pixmariorobert@gmail.com, e você pode levar 3 prêmios maravilhosos. No dia 4/10 eu vou estar sorteando aqui um bonequinho do Bonoro aí de pelúcia, né? Um bonorinho de pelúcia, lindíssimo, confeccionado pela minha vizinha e amiga Simone Baade. Também tem aqui o perfume do Bolsonaro, o perfume lindíssimo da linha Agostinho Fernandes do Bolsonaro, vai para você também. E também a camiseta do Agita Brasil Camisetas. Se você quer, pessoal, participar, mande R$10 no Pix para ajudar este canal a continuar, tá? Eu não estou pedindo nada mais, eu não quero ficar milionário através do Pix. Eu só peço para que você ajude com que este canal continue funcionando a todo vapor. Você pode fazer com que este canal continue funcionando, continue vivo e eficaz, que esse canal continue sendo um canal de bênção para você, que porventura procura notícias interessantes. Me ajude a te ajudar, me ajude a continuar te ajudando. Eu faço isso aqui com muito amor e muito carinho. Eu faço essas notícias todos os dias, esse noticiário. Eu faço com muito amor e carinho. Então me ajude a continuar fazendo isso por vocês, tá bom? Pelo nosso Brasil. Me ajude e você pode levar 2 prêmios maravilhosos, tá? Quem aí não tem ainda o perfume do Bolsonaro, é sua chance, tá bom? Tira o print, joga lá nos grupos que você faz parte, porque um amigo ou amiga sua pode entrar no sorteio, tá bom? Vamos seguindo então, que tem mais notícias interessantes aqui para vocês. Deixa eu só mostrar para vocês o perfume, né? Que você pode ganhar aí no sorteio. Olha só. Da linha Agostinho Fernandes. Como você se apresenta muito simples, tá? Por apenas R$10 no Pix aqui do canal, você pode concorrer ao perfume da linha do nosso querido Mito. Que lindos. Um dia eu vou ver o sorriso no rosto do nosso querido Bonoro novamente, de sua esposa. Do jeito que tá aí no vídeo.
Então não perca tempo não, pessoal. Concorra aí e ajude o canal a se manter no ar, tá bom? Sorteio dia 4 de outubro próximo. Vamos lá então para a notícia. Olha só que notícia interessante. André Mendonça age, do verbo agir. Ele agiu, decretou a prisão de alguém e nós vamos saber quem é agora. A operação da Polícia Federal que prendeu o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Antunes é acusado de comandar um esquema de descontos irregulares em aposentadorias e pensões que teria desviado mais de 6,3 bilhões entre 2019 e 2024. Ele foi detido no Distrito Federal poucos dias antes de prestar depoimento à CPMI do INSS, marcado para a próxima segunda-feira, dia 15. Além dele, também foi preso em São Paulo o empresário Maurício Camissotti. No total, a Polícia Federal cumpriu 13 mandados de busca e apreensão, incluindo alvos ligados ao advogado Nelson Williams, cujo escritório e residência foram vasculhados. As investigações criam crimes de obstrução, ocultação e dilapidação de patrimônios. De acordo com a apuração, a estrutura criminosa funcionava em 3 etapas: criação de associações fictícias, suborno a servidores do INSS para acesso a dados de beneficiários e uso de assinaturas falsificadas para autorizar desconto diretamente nas folhas de pagamento. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O meu sogro, o senhor Joelson, ele me mandou ontem uma gravação que eles fizeram. Meu sogro foi um dos primeiros a descobrir a fraude do INSS, tá? Ele é advogado e ele já se tocou na hora que eles estavam descontando do salário dele há uns anos atrás, e ele entrou com um processo contra o INSS por esses descontos indevidos. Não somente ele, mas ele descobriu também que seu amigo também estava sendo descontado, muito antes de aparecer essa bomba do INSS. E ele me mandou o áudio de como eles faziam isso. Eles usavam até a voz da pessoa concordando com os descontos. Eles faziam ali uma gravação toda montada para dizer que a pessoa estava aceitando o desconto do INSS direto na sua aposentadoria, né? Então, uma bandidagem, uma quadrilha maldita, que eles podem fazer absolutamente tudo, não acontece nada com eles, mas vai acontecer. A CPMI está aí, o Careca vai prestar depoimento aí na CPMI, esclarecimentos no dia 15. Tomara que o Careca entregue todo mundo. Tomara que ele entregue principalmente a ponta da linha aí, que a gente sabe quem é, tá? Então tomara que a casa caia para esses criminosos malditos que roubaram os nossos velhinhos. O legal foi que o André Mendonça, que manda nessa operação, né, que ele é o relator, ele mandou buscar aí o Careca do INSS e mandou prender. Isso é uma ótima notícia que não deve ficar somente aqui. Então eu peço para você compartilhar. Agora, voltando lá à história, né, de que vai vir bomba, vai vir chumbo grosso dos Estados Unidos para cá, eu trago o nosso querido Gustavo Gayer trazendo mais informações sobre isso na sua tela. Eles não poderão dizer que não foram avisados. Essas pessoas que estão sequestrando a nossa democracia, colocando medo no coração do povo brasileiro, destruindo a nossa liberdade de expressão, fazendo essa perseguição política, usando como instrumento a nossa Suprema Corte, vão pagar caro, e eles foram avisados. Mas, mesmo assim, quiseram dar o all-in, né, no poker. Pois bem, como é que repercutiu essa execução sumária suprema que aconteceu no Brasil ontem? Vou mostrar para vocês algumas das principais figuras dos Estados Unidos e o que eles falaram sobre o que aconteceu ontem no Brasil. Então pode ter certeza que vai vir bomba por aí. Vamos lá. Começar aqui com o oficial sênior da diplomacia pública dos Estados Unidos. Esse aqui disse: ontem, 4 dos 5 ministros do Supremo Tribunal Federal votaram pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão. Essa decisão representa um novo marco fatídico no complexo de censura e perseguição do juiz Moraes, violador de direitos humanos sancionado contra Bolsonaro e seus apoiadores. Levamos esse acontecimento sombrio com a maior seriedade. Agora, o secretário Marco Rubio, que é do Departamento de Estado. Esse é o cara que assina a Magnitsky, tá? O que ele disse?
As perseguições políticas do violador de direitos humanos, é assim que ele está sendo chamado lá agora, não é nem pelo nome, é violador de direitos humanos sancionados Alexandre de Moraes, continuam, já que ele e outros membros do Supremo Tribunal Federal decidiram injustamente prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas, né? Exatamente o que tentaram fazer com Donald Trump. Aqui é o Christopher Landau, ele é o número 2 do Marco Rubio, tá? Do Departamento de Estado. Os Estados Unidos condenam o uso da lei como arma política. Como advogado, diplomata e amigo do Brasil, dói-me ver o juiz Moraes devastando o Estado de Direito naquele país e levando as relações entre essas duas grandes nações ao seu ponto mais sombrio em 2 séculos. Enquanto o Brasil deixar o destino do nosso relacionamento nas mãos do juiz Moraes, não vejo solução para esta crise. Agora a deputada Maria Elvira Salazar. Antes do Gustavo Gayer continuar, deixa eu agradecer a nossa querida advogata, tem sempre ajudado em vários canais de direita. Muito obrigado, minha linda. É seguidora do Tamo Junto, Didi Red Pill, Mário Robert, Laudelino, Caivano, a advogata tá em todo lugar. Superchat ao nosso herói da resistência, Mário Robert. Obrigado, minha linda. Deus abençoe. Vamos continuar, então, com o Gustavo Gayer. Da Flórida, uma das deputadas mais atuantes em relação à luta contra ditaduras na América Latina, tá? Um dia sombrio e vergonhoso para a democracia brasileira. Essa condenação fraudulenta não é justiça, é vingança política. Um julgamento encenado com o objetivo de intimar, punir e abafar a voz do povo. A democracia morre quando juízes agem como ditadores. O povo brasileiro merece tribunais justos, eleições livres e líderes escolhidos nas urnas, e não condenados em julgamentos secretos. O mundo está de olho. Devemos apoiar a democracia brasileira e combater esse vergonhoso abuso de poder. Aqui a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. A Embaixada disse: as perseguições políticas conduzidas pelo sancionado violador de direitos humanos Alexandre de Moraes continuam, uma vez que ele e outros membros ela copiou exatamente o que o senador Marco Rubio colocou aqui. Agora, nós vamos no final. Este é Jason Miller. Jason Miller já esteve no Brasil, foi detido no aeroporto por Alexandre de Moraes, quando ele era membro do Getter, né, aplicativo de rede social. É um dos principais conselheiros do Donald Trump. Daqui vai. Vou colocar a tradução. O veredito de hoje no STF contra o presidente Bolsonaro foi politicamente orquestrado pelo corrupto Alexandre de Moraes. Corrupto, porque ele falou crooked e corrupto, né? Vigarista e corrupto Alexandre de Moraes é uma vergonha completa para os ideais da democracia e justiça judicial. Continuando aqui, ó, vamos lá. Abrir esse aqui e vamos traduzir. Não basta ele querer jogar o presidente Bolsonaro na cadeia, Moraes quer ver o presidente Bolsonaro morrer na prisão. É literalmente uma sentença de prisão perpétua. E vamos para mais. Esta foi uma caça às bruxas projetada para eliminar um oponente político usando exatamente o mesmo manual de justiça usado contra Donald Trump. Considere como o resultado foi manipulado antes mesmo do julgamento começar. 3 dos 5 juízes que consideravam o caso já haviam decidido o resultado com bastante antecedência. E aí ele continua. Traduzir todos, né? De Moraes, o justiço que liderou a perseguição, é inimigo declarado do presidente Bolsonaro. O Zanin, o ministro Zanin, atual current president, foi o advogado pessoal do atual presidente. Cara, aqui ele destrói tudo mesmo. O juiz Dino foi ministro da Justiça e tem um processo ativo contra o presidente. Ele tem um processo contra o presidente. Com 3 juízes em conflito aberto em cada 5, a imparcialidade é impossível. E, ao contrário dos Estados Unidos, não há Tribunal Superior de Apelação. Esse painel tem a palavra final. Não havia nenhuma outra... e piora, se você consegue imaginar que não havia nenhuma prova contra o presidente que o ligasse a qualquer um dos protestos em questão. Nenhuma prova. O presidente Bolsonaro nem estava no Brasil quando os protestos aconteceram. Ele já havia deixado o cargo e estava viajando com a família. A defesa do presidente Bolsonaro foi obstruída e motivada
e motivada pela coerção da acusação, não por provas. A principal testemunha do acordo da delação premiada contra o presidente Bolsonaro chegou a admitir em vídeo que seu depoimento foi prestado sob coerção e ameaça à sua família. Então, de onde nós vamos daqui? Então, para onde vamos a partir daqui? Nosso trabalho apenas começou. O povo brasileiro jamais se calará. O mundo nunca ficará em silêncio e eu nunca ficarei em silêncio. Ele continua. Embora eu não possa falar oficialmente pela administração do Donald Trump, prometo a vocês isso. Os juízes fraudulentos que perpetraram essa guerra jurídica contra o presidente e o povo do Brasil serão lembrados e responsabilizados por suas ações antidemocráticas. Todos os dias, pelo resto de suas vidas miseráveis. Nós vamos vencer, nós venceremos essa batalha. Nós salvaremos a democracia do Brasil. E nós iremos libertar Bolsonaro. Vocês têm a minha presença. Vocês têm a minha promessa. Bom, só queria passar para vocês que não ficou muito bom. Eles vão entender agora, esses ditadores do Brasil, e eu tenho certeza que eles vão prender muitos de nós ainda, tá? Eu sei que eu estou no alvo, mas eu não vou parar de falar. Eu só sei de uma coisa. Toda essa injustiça vai ter retribuição. Todas essas pessoas serão responsabilizadas. O Brasil vai voltar a ser uma democracia e não vai demorar muito. Porque agora nós temos uma ajuda de fora. Aqui dentro está tudo sequestrado, quem poderia fazer alguma coisa está cagando de medo. Cagando de medo. É isso que eu não consigo suportar. Ter medo de ser preso agora é entregar os seus filhos para a prisão. É entregar os seus netos. Como que um adulto faz isso? Como que um pai, como que uma mãe faz isso? Não, eu vou me proteger agora, deixa que os meus filhos e os meus netos vivam na prisão, deixa eu aproveitar o restinho de liberdade. Isso é um absurdo, isso é uma covardia. Você não é digno de ser um pai ou uma mãe, Cara, não consigo entender. Se tiver que ser preso, que sejamos nós e não os nossos filhos e netos. É tão simples, isso é tão básico. Mas vamos lá, nós vamos continuar lutando, não vamos desistir. CPMI da Vaza Toga vai ser uma bomba, porque vai anular esse processo totalmente quando se mostrar que o que o Bolsonaro falou era verdade, e nós vamos lutar pela anistia também. Enquanto isso, vai vir bomba de fora. Eu acredito. Eu acredito que as coisas vão mudar. Depende muito de nós também, né? O que nós estamos dispostos a fazer pelo Brasil. Eu não sei se vocês chegaram a ver agora, hoje, na Inglaterra, como que tá, no Reino Unido, né? No Reino Unido, olha só como é que tá o Reino Unido hoje. A direita resolveu sair às ruas do Reino Unido, em Londres. E olha só, o povo caminhando nas ruas, levantando seus cartazes e bandeiras contra a esquerda, tá? Contra os socialistas, contra os comunistas. Olha só a ponte totalmente tomada, Big Ben lá ao fundo. Olha só. Caramba, mano. Isso é o Reino Unido nas ruas, tá? O Reino Unido nas ruas. Então, é isso. Quando são convocados para as ruas, poucas pessoas vão. Parece que o pessoal realmente desistiu do nosso Brasil, mas a gente não pode desistir, tá? A gente não pode desistir do nosso país. O colapso geral das Forças Armadas, que hoje nem mesmo consegue pagar água e luz. Faz o L. Vamos lá, Tomás. Faz o L. Continua apoiando o Lula. Continua apoiando as perseguições aos inocentes. Forças Armadas, continuem. Vocês vão viver de migalhas. Por trás das cifras bilionárias que compõem o orçamento da defesa, esconde-se uma realidade alarmante. As Forças Armadas brasileiras estão à beira do colapso funcional. Recente reportagem da revista Veja, publicada em junho de 2025, escancarou o que muitos militares já vinham denunciando em silêncio. A estrutura que deveria garantir a soberania nacional está em modo hibernação, incapaz de pagar contas básicas como luz e água. O corte de 2,5 bilhões no orçamento da defesa parte do congelamento de 48,5 bilhões promovidos pelo governo Lula. Não é apenas uma medida fiscal, é um golpe direto na espinha dorsal da capacidade operacional do país. Com metade dos aviões A-29 Super Tucano da FAB
parados por falta de peças e combustível, escasso para missões de patrulha na Amazônia, o Brasil se vê vulnerável em áreas estratégicas e fronteiras críticas. É verdade que o orçamento da defesa ultrapassa 135 bilhões, mas mais de 80% desse valor é destinado ao pagamento de pessoas, ativos, reservistas e pensionistas, o que sobra para custeio e investimento irrisório, e atingiu, em 2025, o menor nível de uma década. O resultado é previsível: treinamentos suspensos, manutenção negligenciada, patrulhamento reduzido e respostas a emergências, como enchentes no Rio Grande do Sul, comprometida. O ministro José Múcio Monteiro tenta aprovar uma PEC que estabeleça um percentual mínimo para a defesa no orçamento federal, mas o objeto está parado no Congresso, travado por disputas políticas e pela falta de prioridade. Enquanto isso, militares pedem socorro, um aporte emergencial de 1 bilhão e recebem como resposta o silêncio fiscal de um governo que, segundo interlocutores das forças, demonstra má vontade diante da crise. Não se trata de defender um governo ou outro. A crise orçamentária da defesa é crônica e atravessa outras gestões. Mas o agravamento atual, em meio a investigações sobre uma suposta tentativa de golpe em 2022, levanta uma questão delicada. Estaria o governo petista punindo institucionalmente as Forças Armadas por tensões políticas? Seja qual for a resposta, o fato é que o Brasil está enfraquecendo sua capacidade de defesa em um mundo cada vez mais instável. O colapso das Forças Armadas não é apenas um problema técnico, é um risco estratégico, institucional e simbólico. E se não houver uma reorientação urgente das prioridades nacionais, o país poderá pagar caro por negligenciar sua própria segurança. Não é apenas o orgulho de ser militar que foi subtraído. A exemplo da condenação de Bolsonaro, o governo faz questão de humilhar nossos soldados, colocando-os como pintores de meio-fio ou distribuidores de cachorro-quente para o governo. Já houve uma época em que investir uma farda era para poucos, seu estado de limpeza, conservação e cuidados eram motivos de orgulho e andar de cabeça erguida. Hoje, os praças nem mais saem do fardamento pelas ruas para não serem humilhados ou constrangidos. Esse é o fim que um dia foi exaltado e respeitado. Talvez a intenção seja clara: substituir pelos ativistas do PCC. Esse texto maravilhoso foi escrito pelo jornalista Jaime Risoli no Jornal da Cidade Online. Belo texto que mostra realmente a realidade, infelizmente, das nossas Forças Armadas. Infelizmente, né, pessoal? Por que eu digo infelizmente? Porque eu não queria que chegasse nessa situação das nossas Forças Armadas estarem sendo sucateadas por esse governo maldito. Né? Ontem eu recebi uma mensagem, não vou falar de quem aqui, não posso, é uma seguidora do canal. Ela disse que o irmão dela está com uma doença grave e que ele tem que pagar do seu próprio bolso, ele mesmo sendo do Exército, sendo das Forças Armadas, o Exército não está podendo mais arcar com o convênio médico. E ele tem que pagar do seu bolso R$9 mil para fazer exames que o Exército não pode pagar. Vocês estão entendendo isso? O Exército está totalmente sucateado, acabou. Nem tinta para pintar meio-fio eles estão tendo mais. Continua fazendo L, Tomás. Continua oprimindo os seus soldados, continua oprimindo os cabos. Né? Quem sabe um dia os soldados aí acordem, né, e se levantem contra a opressão aí. Vamos ver, né? Bom, agradeço imensamente a presença de vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. A live aqui, por enquanto, teve uma baixa adesão hoje, mas é somente hoje. Eu acredito que este canal vai crescer cada vez mais e com a sua ajuda vai crescer muito mais. Eu preciso da sua ajuda para continuar esse trabalho. Tá? Para continuar, eu preciso da sua ajuda no Pix. Tá aí. Eu não peço somente Pix para você, eu não peço somente dinheiro. Eu também separo aqui alguns brindes, principalmente doados por pessoas que amam o meu trabalho, amam esse canal, amam o Brasil e amam
o presidente Bolsonaro e acreditam que o meu trabalho é importante para o Brasil. Olha só, um bonequinho confeccionado pela Simone Baade, que é seguidora do canal, ela doou pra gente esse bonequinho do Bolsonaro feito de pelúcia, lindíssimo, que pode ser seu. O perfume do nosso querido mito Jair Messias Bolsonaro, da linha Agostinho Fernandes, está passando as imagens na tela para você. Esse perfume pode ser seu, vou enviar para sua casa dia 4/10. A gente vai sortear, vai fazer o sorteio na roleta, e se você não está participando, participe, porque esse perfume pode ser seu também, tá? E outro prêmio que nós vamos ter aqui é doado também pelo Agita Brasil Camisetas aqui para o nosso canal, para ajudar o Mário Robert, que é a camiseta ali do nosso querido Bolsonaro, né, com a medalha do imbrochável ali no meio. Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, Bolsonaro 2026. Pessoal, são prêmios incríveis, apenas R$10, preço popular, para que você possa participar e ajudar o Mário Robert a sair desse sufoco, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, a nossa nação, todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Sorteio dia 4/10, pixmariorobert@gmail.com. Até a próxima live. Deus abençoe grandemente. Tchau, tchau.